Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre Físico-Química 1. Nosso assunto de hoje é ligações químicas e forças intermoleculares. Os tópicos a serem abordados são ligações químicas, conceito de valência, teoria do octeto e ligações químicas iônicas. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é a valência de um átomo, compreender por que os átomos fazem ligações químicas, identificar e escrever ligações químicas iônicas. Bom, inicialmente vamos entender um pouquinho o que é o conceito de valência. Todos os elementos químicos, exceto os gases nobres, ele tem uma tendência a se associar com outros elementos químicos para formar novos compostos mais estáveis. Essa situação que acontece dos elementos químicos se associarem são as chamadas ligações químicas. Então, tomando aqui como exemplo um átomo de hidrogênio, se pegarmos dois átomos de hidrogênio, nós podemos verificar que a bolinha maior representa o núcleo desse átomo e a bolinha menor o seu elétron. Dois átomos de hidrogênio podem se combinar, dividir esse par de elétrons, tanto o elétron de um como de outro, eles dividirem e formar uma molécula de hidrogênio, o gás hidrogênio que a gente conhece, é representado, então é formado por dois átomos de hidrogênio. Um outro exemplo, átomo de oxigênio, ele tem uma possibilidade de fazer duas ligações químicas, ao invés do hidrogênio que só tem uma. Então, se a gente olhar o nosso exemplo, combinando um átomo de oxigênio, que pode fazer duas ligações químicas, com dois átomos de hidrogênio, que cada um faz uma ligação química, nós formamos a molécula de água, H2O, justamente porque foi necessário dois átomos de hidrogênio para completar as duas ligações que o oxigênio precisa fazer para se estabilizar. Vamos falar um pouquinho então da regra do octeto. A regra do octeto diz o seguinte: um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na sua camada eletrônica mais externa ou 2 elétrons se possuir apenas a camada K. Na tabela periódica, a teoria do octeto pode ser relacionada com a posição dos elementos químicos. Então, pensando um pouquinho na tabela periódica, relacionando com a teoria do octeto, nas primeiras colunas, vamos lembrar lá que nós temos os metais, e os metais têm uma tendência muito grande a perder elétrons, ok? Para poder se estabilizar. Por que eles têm uma tendência muito grande a perder elétrons? Como eles têm poucos elétrons nas suas últimas camadas, perdendo esses elétrons, o nível energético mais externo dele vai ser uma camada com 8 elétrons. Então, por isso, a tendência é muito grande nas primeiras colunas dos átomos perderem elétrons. Por outro lado, nas últimas colunas, ou seja, as colunas localizadas mais à direita da tabela periódica, excetuando os gases nobres, os elementos eles têm carga negativa e grande tendência em ganhar elétrons para se estabilizar. Então, olhando um esqueminha que a gente montou da coluna da tabela periódica com a carga elétrica do átomo, então nós podemos verificar que nas primeiras colunas de 1A a 4A, os elementos facilmente se transformam em cátions, ou seja, perdem elétrons. E a gente relaciona sempre o número da coluna com a carga elétrica desse cátion que é formado. Então a coluna 1A forma cátions com carga mais 1, coluna 2A forma cátions com carga mais 2, e assim por diante. Chegando lá do lado direito da tabela periódica, coluna 5A possui elementos químicos que se estabilizam se ganharem 3 elétrons, por isso vai ter uma carga elétrica menos 3. Os elementos localizados na coluna 6A estabilizam-se se ganharem 2 elétrons. E, finalmente, os elementos da coluna 7A, se ganharem 1 elétron, ficam estabilizados. Então, sempre a tendência, o átomo sempre procura a sua estabilidade, ou seja, ele completar a sua camada mais externa com 8 elétrons. Vamos falar um pouquinho agora, então, de um tipo de ligação que são as chamadas ligações iônicas. Ligações iônicas são realizadas entre íons de cargas elétricas opostas, ou seja, uma ligação iônica é feita entre o cátion, carga positiva, e um ânion, de carga negativa. Vamos pegar como exemplo o sal de cozinha, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio ele é formado por um átomo de sódio, pelo cátion de sódio, Na+, ou seja, carga elétrica mais 1, e pelo ânion de cloro, carga elétrica menos 1. Quando se combinam
o cátion de sódio e o ânion de cloro, forma-se o cloreto de sódio. Se a gente analisar a distribuição eletrônica do sódio e do cloro, a gente percebe que o sódio, quando se transforma em um cátion, ele perde um elétron. Tá? No estado elementar, ele terá 11 elétrons no total, perdendo um elétron na camada M, ele passa a ter apenas 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. O cloro, por sua vez, que tem número atômico 17 e 17 elétrons no seu estado elementar, ele possui 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 7 elétrons na camada M. E para se estabilizar, o que é mais fácil para o cloro? Se ele ganhar mais um elétron, a camada M completa 8 elétrons. Então, quando ele se torna o ânion de cloro, ele ganha um elétron e a sua camada M passa a ter 8 elétrons, ou seja, ele também atinge a teoria do octeto, ou seja, ele atinge a sua estabilidade com 8 elétrons na sua última camada. Do ponto de vista das camadas eletrônicas dos átomos de sódio e de cloro, nós podemos olhar o nosso esqueminha. O átomo de sódio ele tem apenas um elétron no seu nível mais energético, ou seja, na sua camada mais externa. Quando ele perde um elétron, se nós olharmos após a setinha vermelha, o átomo de sódio ele passa a ter aqui apenas 2 níveis energéticos, o nível K, com 2 elétrons, e o nível L, com 8 elétrons. Já olhando para o átomo de cloro, antes da setinha, se olharmos para o nível energético mais externo, podemos verificar que existem 7 bolinhas azuis, ou seja, 7 elétrons na camada mais externa do cloro. O elétron que ele recebe do sódio completa esse nível energético e nós podemos verificar que à direita o átomo de cloro, o ânion de cloro passa a ter 8 elétrons na sua camada mais externa. A união entre vários cátions de sódio e ânions de cloro forma um aglomerado de íons que costumeiramente é chamado de retículo cristalino. Se olharmos a nossa animação, esses retículos cristalinos formam os próprios grãos de cloreto de sódio, aqueles grãos de sal que nós verificamos quando a gente abre uma embalagem de sal, são os retículos cristalinos formados pela combinação de vários cátions de sódio e vários ânions de cloro. Um outro exemplo de ligação iônica, vamos pegar aqui a formação do fluoreto de alumínio, ou seja, uma outra ligação química formada por um metal e um ametal. O metal, no caso, é o alumínio. O alumínio, como está localizado na coluna 3A, ele tem uma tendência muito grande a perder 3 elétrons, formar o cátion Al3+, ou seja, com carga elétrica mais 3. E o flúor, por estar localizado na coluna dos halogênios, ele tem uma forte tendência a ganhar um elétron. Então, para formar o fluoreto de alumínio, o composto iônico, nós precisaremos de um cátion de alumínio, que possui uma carga elétrica mais 3, e 3 ânions de flúor, que possui carga elétrica menos 1. Ou seja, para que cada ânion de flúor receberá um elétron cedido pelos cátions de alumínio, ou seja, os 3 elétrons cedidos pelo alumínio irão preencher a camada externa de 3 átomos de flúor. Olhando aqui para a distribuição eletrônica, então a gente percebe que o alumínio ele tem 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 3 elétrons na camada M, ou seja, sua camada mais externa possui 3 elétrons e ele tem uma tendência muito grande a perder esses 3 elétrons quando ele vira um cátion, conforme representado aqui no nosso esquema. Ele passa a ter 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e a camada M desaparece. No caso do flúor, ele tem 2 elétrons na camada K, 7 elétrons na camada L. A tendência qual é? Ele ganhar um elétron para se estabilizar, ficar com 8 elétrons na última camada. Então, ele passa a ter, quando ele vira o íon, o ânion de flúor, ele passa a ter 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L para atingir a sua estabilidade. Olhando essa reação, essa ligação iônica entre o alumínio e o flúor, então a gente percebe justamente os 3 elétrons disponíveis do alumínio, eles se direcionam cada um para cada átomo de flúor, por esse motivo que o composto iônico formado será o quê? Um cátion de alumínio e 3 ânions de flúor. A fórmula química dele então vai ser a LF3, ou seja,
um átomo de um cátion de alumínio e 3 ânions de flúor. Outros exemplos de ligações iônicas, nós temos, por exemplo, o magnésio, ele tem uma tendência muito grande a perder 2 elétrons. Por quê? Porque ele está localizado na segunda coluna da tabela periódica. E o bromo é localizado na penúltima coluna da tabela periódica, ou seja, a coluna dos halogênios, a mesma coluna onde tem o cloro, onde tem o flúor, ou seja, eles têm uma grande tendência a ganhar um elétron. Então, combinando o magnésio de carga elétrica 2 com 2 ânions de bromo, forma o sal chamado de brometo de magnésio. Outro exemplo interessante, formação da alumina, a matéria-prima de onde se extrai o alumínio. O alumínio tem uma carga elétrica mais 3 e o oxigênio tem uma carga elétrica menos 2. Ou seja, o alumínio tem uma tendência muito grande a doar 3 elétrons e o oxigênio uma tendência muito grande a ganhar 2 elétrons. Então, combinando esses 3 elétrons que o alumínio está disposto a fornecer com os 2 ânions que o oxigênio está disposto a receber, se pegarmos 2 átomos de alumínio, 2 cátions de alumínio e 3 ânions de oxigênio, formamos o composto Al2O3. E um último exemplo, o cálcio, como ele é localizado na segunda coluna da tabela periódica, tem a tendência muito grande de perder 2 elétrons. Se ele for combinado com oxigênio, que tem a tendência muito grande em ganhar 2 elétrons, ele forma o óxido de cálcio, CaO. Ou seja, as cargas acabam se compensando, se anulando nesse caso. Então, um composto iônico, através desses exemplos, a gente pode concluir que para escrever a formulinha do composto iônico, a gente saber exatamente quantos cátions e quantos ânions devem ser colocados para formar o composto iônico, basta olharmos as cargas elétricas tanto do cátion como do ânion. A carga positiva do cátion será exatamente o número de ânions necessários para formar esse composto iônico, assim como a carga negativa do ânion vai ser exatamente o número de cátions necessários para formar esse composto iônico. Algumas características muito importantes das ligações químicas iônicas. São ligações extremamente fortes entre metais e ametais. E normalmente elas formam compostos que são sólidos à temperatura ambiente e possuem altos pontos de fusão e de ebulição. E outra característica muito importante dos compostos iônicos é quando eles estão dissolvidos em água. Por exemplo, se pegarmos o sal e dissolvê-lo em água, essa solução formada, essa solução aquosa iônica, ela tem propriedade de conduzir corrente elétrica. Ou se pegarmos o próprio cloreto de sódio e aquecermos ele até o ponto de fusão, até que ele passe do estado sólido para o estado líquido, no estado líquido, esse composto iônico também terá a propriedade de conduzir corrente elétrica. Quiser saber um pouquinho mais de ligações iônicas, assista ao vídeo Tudo se transforma, ligações químicas. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre ligações químicas e forças intermoleculares. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.